Muitos atletas e celebridades já se posicionaram contra a figura de Adolf Hitler por meio de palavras ou ações. Mas Matthias Sindelar foi além de criticar o Terceiro Reich. Ele bateu de frente com todo o Império Alemão. Hoje, por pedido de um inscrito, iremos te contar a vez que um jogador de futebol enfrentou a Alemanha nazista. Matthias Sindelar é uma lenda do futebol austríaco. Pela seleção, conquistou a Eurocopa de 36 e foi vice-campeão da Copa do Mundo de 34. Craque, dentro de campo, mostrou uma incomum coragem fora dele. O Führer alemão, assim como a maioria dos ditadores, sabia do poder de mobilização do esporte e por isso queria a todo custo fazer da Alemanha uma potência em todas as modalidades. Conseguiu isso nos Jogos Olímpicos de 36, com o país sendo líder do quadro de medalhas, mas falhou no futebol. Na competição daquele ano, assistiu a sua seleção ser eliminada pela improvável e fraca Noruega. De quebra, ainda viu a Itália, comandada pelo fascismo de Benito Mussolini, se sagrar campeã justamente contra a Áustria de Sindelar. Então, era preciso fazer mais, caso a Alemanha quisesse bater de frente com os italianos na Copa de 38. Em 12 de março de 1938, apenas 3 meses antes do início do Mundial, as tropas nazistas invadiram a Áustria, anexando o país à Alemanha. Assim, os jogadores daquela talentosa seleção austríaca deveriam disputar a Copa do Mundo com a camisa germânica. De origem judia, Sindelar foi o único que teve a coragem de dizer não ao governo alemão. Oficialmente, alegou que não tinha condições físicas e disse estar muito velho para disputar uma Copa. Na época, ele tinha 38 anos. Mesmo veterano, Sindelar não perdeu a oportunidade de desafiar os alemães mais uma vez. Antes da incorporação dos jogadores austríacos à Alemanha, Hitler quis fazer um amistoso de despedida entre as duas seleções. Sabido das limitações futebolísticas dos alemães, houve a recomendação interna de que a Áustria aliviasse para a Alemanha. Não foi o que se viu naquele dia. No local da partida haviam vários oficiais alemães presentes para assistir à vitória de 2-0 da Áustria. Sindelar marcou o primeiro gol e comemorou com muito entusiasmo na frente da tribuna nazista, o que foi considerado um desrespeito. Matthias era um grande jogador, então, mesmo diante de tamanha rebeldia, os alemães mantiveram um convite para que Sindelar jogasse a Copa. Partiu de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Terceiro Reich, a garantia de que tudo aquilo seria esquecido se ele colocasse o seu talento a serviço da Alemanha. O craque manteve a sua firme posição inicial e desde então passou a ser perseguido pelos nazistas. Sua simpatia pela social-democracia passou a ser investigado pela polícia secreta do Estado e Sindelar foi proibido de voltar a jogar futebol profissionalmente. Em 22 de janeiro de 1939, cerca de um ano após o amistoso, Sindelar e sua companheira Camila Castanola foram encontrados mortos no apartamento em que viviam em Viena. A versão oficial apontou a causa da morte como asfixia por monóxido de carbono. Não faltou quem suspeitasse do envolvimento nazista na morte do jogador. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham acompanhado o funeral do jogador no cemitério de Viena. Em 1998, ele foi eleito o maior jogador de futebol da história da Áustria. Ídolo austríaco, Sindelar se tornou uma lenda pelo que fez dentro de campo e fora dele. Um craque que usou o futebol para desafiar o nazismo.